O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou, então o noivo lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje o Brasil está transbordando de alegria. Nós, católicos, transbordamos de felicidade. De uma felicidade que não é uma felicidade simplesmente humana, é uma felicidade sobrenatural. Hoje nós comemoramos a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil. É muito bonito notar, nós que moramos aqui no Vale do Paraíba, eu em especial, eu moro aqui na comunidade Canção Nova, que está em Cachoeira Paulista, é a mais ou menos uns 40 minutos a distância, né, de Cachoeira Paulista a Aparecida. E quando nós andamos aqui pela Dutra, pela rodovia, nós vemos pessoas sempre ali com uma vara na mão, como se fosse uma bengala, uma mochila nas costas, caminhando para para o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Qualquer lugar que nós vamos aqui, onde tem estrada, nós vemos. De noite, de madrugada, de manhã, durante o dia, estão indo as pessoas indo para o santuário de Nossa Senhora Aparecida, caminhando. E essa expressão de estarem caminhando é uma expressão espiritual. Eles estão fazendo penitência, e penitência em agradecimento. Agradecimento a quem? A Deus por um milagre obtido por meio de Nossa Senhora. É o que nós acabamos de ouvir
no Evangelho hoje, esse Evangelho de São João, que é uma passagem muito conhecida entre nós. São João, no capítulo 2, onde narra o primeiro milagre que Jesus fez, e ele realizou esse milagre através de Nossa Senhora. Estava acontecendo ali uma festa de casamento e, como nós ouvimos agora na narração, faltou vinho. E após o vinho ter acabado, Nossa Senhora percebeu a dificuldade que estava ali. O vinho acabou. Nossa Senhora olha para Jesus e diz: meu filho, o vinho acabou. Aí Jesus fala: mas ainda não chegou a minha hora. Nossa Senhora não fica discutindo. Ela simplesmente ela olha ali para o mestre Sala e diz para ele: fazei tudo o que eles vos disser. E Jesus, diante do que a mãe dele fez, falou, ele vai lá e transforma a água em vinho. E como vocês viram, o mestre Sala depois acabou dizendo que foi um vinho maravilhoso, deixaram o vinho melhor para o final. E São João termina a narração dizendo que naquele momento aconteceu o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus que realizou em Caná da Galileia. E ali Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. E o primeiro milagre aconteceu através do pedido de quem? De sua mãe. Você vê que nesse capítulo 2 do Evangelho de São João, que vai do versículo 1 até o 11, São João deixa claro que a mãe de Jesus estava presente. A mãe de Jesus. Então, como Jesus é Deus, a mãe do nosso Deus. Quem é? Nossa Senhora. E Jesus deixou isso bem claro quando ele estava morrendo lá na cruz, estava aos pés, contemplando, vendo e sentindo as dores do seu filho, junto com o evangelista João, o apóstolo João. E Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, e filho, se referindo a João, eis aí a tua mãe. João, eis aí a tua mãe. E ali diz que João levou-a para a casa dele, para cuidar dele, ou para cuidar dela. E aí a Igreja Católica interpreta, iluminado pelo Espírito Santo, que João estava representando todos os homens e mulheres do mundo, dizendo assim, que nós, a partir daquele momento, teríamos que ter Nossa Senhora, a mãe de Jesus, como nossa mãe também. Que coisa maravilhosa. E é esta mãe, como João está narrando aqui, João capítulo 2, do versículo 1 até o 11, que nesta festa, nessa boda que estava acontecendo, a mãe de Jesus estava lá. Ele destaca isso. A mãe de Jesus estava lá também. E ele destaca para mostrar que o primeiro milagre veio através de Jesus. Claro, Jesus fez o milagre, mas por intercessão de Nossa Senhora. Hoje, na primeira leitura, está no livro de Esté. Estava acontecendo
uma situação muito difícil para o povo judeu, aonde um dos ministros do rei tinha decretado que todos os judeus deveriam ser mortos. E Esté, que era a esposa do rei, e era judia, e ele não sabia, porque já tinha saído o decreto que todos os judeus do mundo inteiro, onde quer que eles estivessem, eles seriam, né? Aonde aconteceu o domínio daquele rei, eles deveriam morrer. Então Esté vai lá e intercede, pedindo ao rei. E olha que ela não podia entrar nos aposentos do rei sem a autorização dele. Ela entra e ali o rei se encanta com a beleza dela e ele pergunta: O que me pedes, Esté? O que queres que eu faça? Ainda que me dissesse a metade do meu reino, ela te seria concedida. E Esté respondeu-lhe: Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu pedido e a vida do meu povo. Eis o meu desejo. Ali o rei acabou entendendo que Esté, ela era uma judia. E ele não sabia disso. E ele concede. Tem toda a narração, porque agora não dá também para entrar em todos os detalhes. Então vocês peguem lá a Sagrada Escritura, vai no livro de Esté, que vocês vão ver. Mas o que é que nós tiramos daqui? Esté, ela é uma prefiguração de Nossa Senhora. Então o que é que Esté pede? Ela pede ao rei a salvação dela, a preservação da vida dela e de todo o povo, porque todos eles iriam morrer e o rei concede esta graça. Então Maria é aquela que prefigura, ou melhor, Esté, ela prefigura Nossa Senhora. Se ela conseguiu pedir ao rei que o rei não, que o povo não morresse, e o rei concedeu, imagine Nossa Senhora. Ela também é aquela que entra nos aposentos do rei. Ela é aquela que está no céu e intercede por todos nós. Eu queria, eu fiz essa narração para nós compreendermos também o dia de hoje. Então, por que esse povo todo está indo para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, fazendo penitência, agradecendo, estão indo para Aparecida para agradecer a Nossa Senhora um milagre que eles receberam? Claro, eu já acabei dando a resposta. Mas o que é que isso tem a ver com todos nós? Então, no ano de 1717, o conde de Assumar, que era o representante do rei, ele estava vindo de São Paulo em direção às Minas Gerais. E ele precisava passar, era caminho passar por Guaratinguetá. Naquele tempo ainda não existia a cidade de Nossa Senhora Aparecida. Ali era povoado, era a cidade de Guaratinguetá. Esse conde de Assumar, ele era um homem assim, muito católico. E muito católico, aqui que eu estou dizendo, é aquele que fazia a vontade de Deus. Ele era um homem de Deus, um católico de verdade. Tanto que na comitiva dele, ele sempre levava também um sacerdote para que ele pudesse participar da Santa Missa.
O sacerdote sempre o acompanhava. E ele, sabendo que no dia que ele ia passar por Guaratinguetá, seria justamente numa sexta-feira. E é comum para nós católicos, se não é ainda para você, deveria ser, é comum para nós católicos, na sexta-feira, fazermos penitência, é um dia de jejum e também de abstinência de carne. Então, o conde de Assumar, ele já mandou uma delegação na frente dizendo para o pessoal que naquele dia pudesse ter peixe, para que ele pudesse comer peixe. Caso não tivesse peixe, ele iria então comer outras coisas, mas carne ele não iria comer porque era dia de penitência. Tá vendo? Que homem católico, um verdadeiro católico. Então aí é que entra a história dos pescadores que foram lá, então, Felipe Pedroso, Domingo Garcia e João Alves foram, então, pescar para realizar esse pedido do representante do rei que estava passando por ali. E aí não conseguiam pegar peixe, jogar a rede nada, e de repente, ao jogarem a rede, veio uma parte da imagem de Nossa Senhora da Conceição, depois veio a outra parte, e aí aconteceu o grande milagre. Quando eles pegaram essas duas partes da imagem de Nossa Senhora, e provavelmente alguém lá no passado, por ter adquirido aquela imagem e ter quebrado, então essa pessoa deve ter jogado no rio. Por que que jogou no rio? Porque as coisas sagradas, elas não podem ser jogadas no lixo. Imagine uma pessoa encontrar lá uma imagem de Nossa Senhora no lixo. Isso é um escândalo. Então, as coisas sagradas, por exemplo, um terço, quando arrebenta, ou você queima, ou você enterra. Ou senão você pode até jogar no mar. Mas não pode assim jogar em qualquer lugar no lixo. A mesma coisa quando se quebra uma imagem. O certo seria enterrar a imagem, ou senão, como eu acabei de dizer, pode jogar ali no rio. Mas não pode jogar assim de qualquer jeito. Então alguém deve ter jogado essa imagem que foi quebrada ali no rio. E passados anos e anos e anos, a imagem de Nossa Senhora da Conceição foi pegando aquele limo, foi ficando escurecida, por isso que a imagem de Nossa Senhora Aparecida ela é negra, por causa disso, né? Foi uma imagem que estava ali no rio já há muitos anos. Então foi assim, pegaram essa imagem e aí o milagre aconteceu. Conseguiram, por intercessão agora de Nossa Senhora. Está vendo? Mais uma vez, por intercessão de Nossa Senhora. Pegaram aqueles peixes para que o conde de Assumar, um homem de Deus, pudesse praticar a penitência daquele dia. Vocês entenderam? Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Só para ele poder pagar a penitência, viver aquele dia penitencial, se abstendo de carne, Nossa Senhora concedeu esta graça para ele. Parece uma coisa tão simples, né? Mas não é. Através disso, quantos milagres começaram a acontecer diante dessa pequena imagem que foi restaurada. E aí, façam os estudos aí que vocês vão ver quantos milagres. Então, esse povo que está passando pela rodovia Dutra, indo para o santuário, também estão obtendo muitos milagres através de Nossa Senhora da Conceição,
Aparecida. Aí dá-se o nome de Aparecida por causa desse fato. Ela apareceu ali diante daquela pesca, naquela rede. Então ela apareceu, então era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, como nós não gostamos muito de ficar falando frases grandes, né? Nós temos essa mania sempre de diminuir. Aí nós falamos Nossa Senhora Aparecida, mas na verdade é Nossa Senhora da Conceição, que é Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil. As pessoas estão indo lá para agradecer a Nossa Senhora por ela ter pedido. Uma pessoa lá pediu por alguém que estava com câncer, outro pediu por alguém que estava quase morrendo, outro pediu por uma situação que eles precisavam. E aí Nossa Senhora foi fazendo, foi realizando. Indo lá em Aparecida tem a chamada Sala dos Milagres. E lá você vai ver quantos milagres obtidos por meio de Nossa Senhora. É preciso notar isso, né? Não é Nossa Senhora que faz o milagre, mas ela pedindo ao seu filho Jesus, o seu filho Jesus concede. Jesus nunca diz um não para Nossa Senhora. Ele não diz não para sua mãe. É o que aconteceu nesse evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir. Filho, ele não tem mais vinho, olha, providencia. Mas mulher, meu momento não chegou, ela não discute. Mestre Sala, vem cá, faça tudo o que ele vos disser. Jesus já pega lá a talha com a água e vai acontecer a transformação. Isso está, graças a Deus, impregnado dentro da fé de nós católicos. Nossa Senhora não nega um pedido ou qualquer pedido do seu, ou melhor, Jesus, me desculpe, eu estou empolgado, né? Jesus, ele não nega nenhum pedido que a sua mãe faça. Vocês estão entendendo? Nenhum pedido. Ela pede o filho em consideração por Maria, que foi preparada para ser a mãe dele, para que ele pudesse ter um corpo humano. E Jesus é Deus, então ele é espírito, ele precisava ter um corpo humano. E ele obteve esse corpo humano por meio de Nossa Senhora. Então agora ele tem uma natureza divina e uma natureza humana. Essa natureza humana foi através da Virgem Maria, para que ele pudesse ser oferecido em sacrifício e nos salvar. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E ali ele entregou o Espírito e todos nós fomos salvos. E agora, claro, nós devemos fazer tudo o que ele nos disser. Porque Jesus nos quer santo. Jesus nos quer que nós façamos a vontade dele para que as graças da redenção e da salvação se realizem na nossa vida para um dia nós estarmos no céu. Porque também não é assim, Jesus salvou todo mundo e a gente continua no pecado. Não. A salvação de Jesus deve gerar em nós agora o desejo de santidade e deixar o pecado de lado para levarmos uma vida santa para um dia nós estarmos no céu junto com ele. Então Jesus tem um coração muito agradecido a Nossa Senhora. Você está entendendo? Ele agradece, mãe, obrigado por a senhora ter me dado essa natureza humana que eu precisava para salvar todo mundo. Obrigado pelo teu sim. Obrigado porque na hora que o anjo Gabriel foi lá e perguntou
A senhora, apesar de não estar entendendo nada, a senhora disse sim, muito obrigado. Agora o céu está aberto para que todos possam chegar no céu e vir para viver eternamente aqui, já conosco, porque a senhora já está aqui comigo, minha mãe. Esse coração agradecido quando Nossa Senhora pede algo, Jesus concede. Mas o que nós devemos pedir? Peçamos, meus irmãos, primeiro pela nossa salvação. Não vamos pedir somente o milagre ali de uma doença ou de uma situação financeira, mas peçamos, meus irmãos, o maior milagre que Deus precisa realizar na nossa vida, que é a nossa salvação. Que um dia, quando nós sairmos deste mundo, nós possamos realmente morar no céu. Então vamos pedir pelos nossos parentes, vamos pedir por nós, vamos pedir pela nossa salvação para que nós sejamos fiéis. Então peçamos a Nossa Senhora esta graça. E nesses tempos que nós estamos vivendo, aonde as nações estão se reunindo para fazer com que as nações se tornem pagãs, ou seja, onde as autoridades do mundo se reúnem para extirpar o catolicismo, e extirpando o catolicismo do mundo, estão querendo extirpar Jesus da nossa vida. E extirpando Jesus, eles vão extirpar também a Santa Missa, tão necessária para nós. Como o conde de Assumá tinha sempre um sacerdote do lado dele para celebrar a missa. Diz que quando ele chegou também lá em Minas Gerais, ele pediu que ele ficasse numa casa perto do palácio episcopal e onde tivesse uma igreja para quê? Para que ele pudesse participar da missa, para que ele pudesse se confessar. Sem os sacramentos, meus irmãos, como é que nós vamos nos salvar também? Se os sacramentos nos santificam, o sacrifício da missa, a renovação do sacrifício da Santa Missa. Vocês estão entendendo o que é que as nações estão querendo tirar o catolicismo? Tirar a missa de nós, tirar a confissão, tirar os sacramentos de um modo geral, tirar os mandamentos da lei de Deus, tirar a Sagrada Escritura das nossas mãos para nós não relembrarmos, para nós não lermos a palavra de Deus que nos salva. Desaparecer com bispos e sacerdotes. Estão compreendendo? Isso não pode acontecer no Brasil. Nós estamos vivendo um momento de tensão. Então nós precisamos pedir a Nossa Senhora, ó Virgem Santíssima, ó Nossa Senhora da Conceição Aparecida, intercede. Se a senhora conseguiu pedir para Jesus o milagre daquele vinho, nós estamos pedindo um milagre de nós brasileiros, para nós brasileiros. Que o comunismo não entre no Brasil. Infelizmente, Nossa Senhora, o comunismo já entrou nos países aqui vizinhos ao Brasil. Graças a Deus, de forma bem assim, jurídica, ou de forma como lei, ainda não chegou no Brasil. Talvez nós temos resquícios já desse mal aqui, mas perante as leis ainda não foi introduzido. Então nós estamos
pedindo hoje, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que o comunismo não entre no Brasil, para que nós possamos ainda celebrar a missa livremente, para que o evangelho seja anunciado livremente, para que os sacramentos sejam administrados livremente, para que nós possamos rezar livremente, para que nós possamos ter a imagem de Nossa Senhora da Conceição livremente nas nossas casas, para que nós tenhamos também a imagem do crucificado nas nossas casas livremente, para que nós possamos usar os sacramentais livremente. Nós estamos pedindo isso, mãe. Sim, nós sabemos também das dificuldades financeiras que nós estamos passando e sabemos que em todos os países isso está acontecendo também. Tu mesmo dissestes, Jesus, que pobres sempre tereis no mundo, mas que nós saibamos dividir os bens materiais, que os ricos possam dividir os bens materiais também para com os pobres. Mas mais do que isso, nós estamos pedindo que não falte o pão da Eucaristia. Nossa Senhora, estamos pedindo que não falte o pão da Eucaristia, como nós rezamos no Pai Nosso. Dai-nos o pão nosso de cada dia. E nós precisamos entender que esse pão nosso de cada dia também é a Eucaristia. Que não falte a Eucaristia nas nossas mesas. E nós já sentimos muito isso nesse tempo da pandemia. Como foi difícil ter a Eucaristia, como foi difícil participar da missa. Mas foi um tempo, passou. Se o comunismo entrar no Brasil, vai ser impossível celebrar a missa livremente. Então nós estamos pedindo Nossa Senhora. Porque o que seria de nós sem a missa, sem os sacramentos? Nós te pedimos hoje, Nossa Senhora, esse grande milagre para nós brasileiros. Interceda por nós. Interceda por nós, Virgem Santíssima. Estou dando até essa parada para que nós possamos guardar isso no coração e pedir hoje que o nosso terço seja esse grande pedido a Nossa Senhora. Eu vou até encerrar a homilia de hoje com a oração que hoje todos nós, padres, rezamos na hora da missa. E você preste bem atenção no que nós vamos pedir, no que a igreja está pedindo. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, concedei que o povo brasileiro, agora veja o pedido, fiel à sua vocação, a vocação de ser católico, a vocação de ser santo, a vocação de ser batizado, a vocação de herdar o reino dos céus. Então, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Está vendo aí? Essa é a oração da coleta. Quando você for participar da missa hoje, preste bastante atenção nesta oração. Nós estamos pedindo a Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, a graça
de chegarmos um dia à pátria definitiva. Como é que nós vamos chegar à pátria definitiva, meus irmãos? Se nós não tivermos mais como participar da Santa Missa, se nós não tivermos mais como ouvir a palavra de Deus, se nós formos obrigados a não declararmos que nós somos cristãos, se nós formos forçados a renunciar ao catolicismo, como é que nós vamos chegar à pátria definitiva? Peçamos hoje a Nossa Senhora junto com toda a Igreja do Brasil. E aí nós terminamos dizendo que, porque como nós estamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora, então aí nós terminamos dizendo que tudo isso seja feito por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Estão vendo? Nós pedimos a Deus, ó Deus Todo-Poderoso, aí fazemos o pedido que o povo brasileiro, por meio de Nossa Senhora, possa, pela intercessão de Nossa Senhora, possa chegar um dia à pátria definitiva, e aí nós concluímos, porque Nossa Senhora ela não tem o poder de fazer isso, então ela recorre, nós recorremos a ela para que ela possa recorrer a Jesus, porque todo o poder foi dado no céu e na terra, nosso Senhor, e Jesus é Deus. Aí nós concluímos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Festejemos hoje com muita alegria Nossa Senhora da Conceição, Aparecida, a padroeira do Brasil. Celebremos com muita alegria e peçamos a ela que ela interceda para que o Brasil continue sendo uma nação católica, uma nação santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe Maria Santíssima.